Bom dia, pessoal. Pessoal, hoje eu vou falar a respeito aí da dinâmica do movimento circular. Tem algumas coisas aqui que não são novas para vocês, tal. Tem algumas coisas aí que vocês já até viram, mas nós vamos aprofundar aí um pouco esse conhecimento, tá certo? Então, ó, cinemática da rotação. Então, ó, aqui eu tô falando aí que é, um determinado instante, esse corpo ele saiu daqui, ele veio para essa posição, depois ele veio para cá, e aí você percebe o seguinte, tá? Ó, eles estão considerando isso daqui como uma posição inicial e aqui uma posição final. Então ele tinha aqui um determinado ângulo e ele passou para um ângulo final aqui. Ó. Então automaticamente ele teve aí uma variação desse ângulo, tá? Que está sendo representado aqui, ó, ΔΦ, né? Essa variação de ângulo aí. Nós podemos montar uma equação como se fosse aquela equação do fórmula do sorvete, né? Só que agora com ângulos. Então, por exemplo, um ângulo final seria o ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Isso daqui seria uma equação para esse movimento circular, tá certo? Pessoal, nós já vimos aí que frequência seria o número de voltas em uma unidade de tempo, né? E o período, no caso, seria quanto tempo esse móvel gasta para dar uma volta completa. Então nós temos aí uma fórmula importante aí, né? Período 1 sobre a frequência, frequência no caso 1 sobre o período. Então vamos dizer, eu posso tanto determinar dessa maneira como dessa, tá? A frequência em hertz, né? Vocês já viram, o tempo em segundos, tá ok? Velocidade angular, tá, gente? Velocidade angular seria a variação do ângulo dividido pela variação do tempo. Então, ou seja, tá, gente? Para uma volta completa são 2π, né? E o tempo para dar uma volta completa é o período. Então, seria 2π dividido pelo período. Eu poderia calcular aí a velocidade angular dessa maneira. Tá certo? Eu poderia também colocar a velocidade angular igual a 2πf? Posso também, né, gente? Ó, período é o inverso da frequência, né? Então eu posso calcular dessa maneira aqui também. Tá certo? Ficaria aí também uma equaçãozinha aí para descobrir isso daí, né? Velocidade. Velocidade nós temos também, tá, gente? Vocês podem pensar aí numa relação, né, gente? Velocidade angular e velocidade escalar, tá, gente? Lembrando, essa daqui é a velocidade angular. E a velocidade escalar seria, vamos dizer, ó, quantos metros ela percorre, né? Esse corpo percorre em uma volta. Vamos supor assim. Uma volta numa circunferência, pessoal, seria 2πr, tá? Deixa eu colocar do lado de cá. Seriam 2πr. Qual é o tempo que demora para dar uma volta? É o período. O período é o tempo de uma volta, tá? O que a gente percebe aqui, gente? Ó, 2π sobre t é exatamente a velocidade angular, tá? Então eu poderia determinar essa velocidade, a velocidade escalar, multiplicando a velocidade angular vezes o raio, certo? Então, bem dizer, né, gente, como eu já falei para vocês, né, são fórmulas que a gente deduz sabendo simplesmente aí
o comprimento da circunferência, né? Sabendo aí que uma circunferência ela tem 2π radianos, né? Uma volta completa, tá? Então a gente deduz todas essas fórmulas aí, tá certo? Pessoal, seguinte, num movimento circular uniforme, o que acontece? Ó? O meu vetor velocidade, ele se mantém constante. Ó. Olha o tamanho do vetor aqui, gente. Ó. Todos eles, ó, eles têm o mesmo tamanho, ou seja, isso daqui indica que a minha velocidade não está se alterando. Por quê? Porque é um movimento circular e uniforme, tá? Gente, ó, se não tem uma aceleração nesse sentido, nós podemos falar aí que a aceleração tangencial é igual a zero. Então ele não tem aceleração tangencial, por quê? Porque ele não muda a velocidade, tá? Só que eu não posso falar que no movimento circular a aceleração é nula. Por quê? Porque nós temos aí a aceleração centrípeta, né? Perceba aí que nós temos a aceleração centrípeta sempre direcionada aí, ó, para o centro, certo? Então, ó, tá aí a aceleração centrípeta em todos os pontos, ó, ela está apontando para o centro. Aceleração centrípeta, vocês sabem, né? Ó, nós já vimos, aceleração centrípeta vale v ao quadrado sobre r. Se eu substituir essa fórmula aqui, tá, gente? Ó, no lugar do v, eu colocar isso daqui, aí nós vamos ter uma outra fórmula, né? Ó, só que trabalhando com a velocidade angular agora, tá? Seria a velocidade angular ao quadrado vezes o raio, tá? Então, tanto faz, tá, gente? Ó, depende das informações aí do problema, né? Qual fórmula que nós vamos utilizar. Utilizando a velocidade escalar ou utilizando aí a velocidade angular. Tá certo? Encontro de dois móveis no movimento circular uniforme, pessoal. Gente, vamos dizer que eu tenha dois corpos, tá? Eu estou representando aqui o corpo 1, que ele tem uma velocidade angular 1, corpo 2, velocidade angular 2. Ó. Esse corpo 1, gente, ó, para ele encontrar o corpo 2, se eles estão girando no sentido anti-horário, esse corpo 1 ele tem que girar mais rápido, né? Tá? Se eles vão se encontrar nesse ponto aqui, tá? Então o que tem que acontecer? Esse corpo 1, ele vai ter que percorrer toda essa distância aqui, ó. O corpo 2 vai percorrer só essa distância. Então, ou seja, esse corpo 1 ele tem que ter uma velocidade angular maior que a velocidade angular do corpo 2. Vamos dizer, tá, gente, que eles partiram do mesmo ponto. E aí o corpo 1 que estava bem rapidinho já saiu na frente e tal. Quando que eles vão se encontrar novamente? Pessoal, eles vão se encontrar novamente quando esse corpo 1, que está mais rápido, der uma volta em cima do corpo 2. Tá? Então vamos supor, eles se encontraram aqui. Aí o corpo 1 passou, o corpo 2 foi embora. O corpo 2 continuou seu movimento. Eles só irão se encontrar novamente quando o corpo 1 der uma volta, né, gente? Quem gosta aí de Fórmula 1, acompanhar aí Fórmula 1, muitas vezes eles falam, né? Ó, o corpo, o tal piloto deu uma volta na frente do outro, certo? Então, ou seja, né, ele já deu uma volta a mais do que o piloto que está mais lento, certo? Então, a definição disso seria o seguinte, ó. Se eu pegar a variação do ângulo que ele percorreu, né, o ângulo final menos o ângulo do 2, isso daqui tem que dar 2π para representar aí, ó, uma volta, né? Então, ó, quando o ângulo percorrido pelo 1 for 2π maior do que o ângulo do 2,
ele já deu uma volta em cima desse corpo 2 aí, tá? Se eu falasse para vocês, tá, gente? E para eles se encontrarem na origem de novo? Vamos dizer ali os dois pilotos, tá? Que eles estão aqui no determinado ponto, eles saíram, um estava mais rápido do que o outro. Quando é que eles vão se encontrar novamente na origem? Depois de quantas voltas? Depois de quanto tempo? Tá? Pessoal, o número de voltas que o A vai dar, no caso aqui o corpo 1, vai ser inversamente proporcional ao tempo que eles gastam. Isso daí é meio óbvio, né, gente? Se o corpo ele está mais rápido, quer dizer que o período dele, né, o tempo para dar uma volta é menor, tá certo? Então, ó, nós podemos fazer uma relação da seguinte maneira: ó. Corpo 1 dividido pelo número de voltas do corpo 2, isso daí vai ser inversamente proporcional ao período, ou seja, o período do corpo 2 dividido pelo período do corpo 1, tá certo? Então isso daqui nós vamos achar aí quantas vezes eles vão se encontrar novamente no mesmo ponto, tá certo? Porque daí eles vão se encontrando em pontos diferentes, né? Mas encontrar no mesmo ponto, aí a gente teria que utilizar essa relação aí, tá? Vamos ver num problema aí para ficar mais claro, tá, gente? Ó, dois móveis A e B em movimento circular uniforme sobre uma mesma circunferência com período do A 2 segundos, ou seja, o corpo A ele demora 2 segundos para dar uma volta completa. Período do B 6 segundos. Então o corpo B demora 6 segundos para dar uma volta completa. Ou seja, o corpo B ele está mais lento do que o corpo A, tá? Sabendo-se que t igual a zero, ambos estavam na mesma posição, respondam, em que instante haverá novos encontros? Pessoal, se eu tenho período, eu poderia achar aí a velocidade angular do A. Não é essa fórmula aqui, ó? Então, se eu tenho período, ó, só substituir. Então, a velocidade angular do A seria π radianos por segundo, né? Velocidade angular do B, mesma coisa, tá, gente? 2π sobre o período. Se vocês quiserem colocar uma letra aqui, tá, gente? Período do A, período do B também, né? Enfim. Então vai ficar 2π. Qual que é o período do B? Ó? 6 segundos. Ele demora 6 segundos para dar uma volta. Então, ou seja, a velocidade angular dele, ó, deu 1/3 da velocidade angular do corpo A. Tá? Se eu fosse fazer uma fórmula do ângulo, tá, gente? Como que é? Pensando aí no A. Como é que ficaria? Ó? Ângulo inicial 0, eu vou considerar aqui, tá, gente? Ó, em instante t igual a 0, eles estavam na mesma posição, tá? Então, eu vou considerar como o ângulo 0, tá? E aí, ó, velocidade angular do A, π. Ó, já tem uma equação aqui para o A. Eu faço a mesma coisa com o B. Tá? Imagina eu já cancelando aqui, ó. Então, a velocidade angular do B, π sobre 3. Certo? Então, ó, eu tenho a equação para os dois. O que eu tenho que fazer, gente? Né? Tá aqui, ó. Eu tenho que fazer aí o ângulo do 1 menos o ângulo do 2, tem que dar um valor aí de 2π, tá? Em módulo, tá, gente? Porque muitas vezes não sabe qual dos dois é o maior, não, tá? Então, em módulo. Então, o que eu tenho que fazer? Ó? Eu vou fazer π t menos π sobre 3
t. Tá certo? Isso daqui, gente, tem que ser igual, ó, a 2π. Tá ok? Ó, aqui nós temos o π aí em todos os membros, então, ó, cancela. Tá ok? Então, o que, que vai ficar aí, ó? T menos 1/3 de t igual a 2. Então, 1 menos 1/3 serão 2/3, né? Corto 2, ó. Então, o tempo de encontro, 3 segundos. Então, ou seja, pessoal, a cada 3 segundos, eles se encontram. Tá? Então, vamos dizer, ele pergunta aqui, em que instante haverá novos encontros, né? Então, no instante 3, 6, 9, tá? A cada 3 segundos. Você pode responder aí essa questão, tá? Ou coloca aí nos instantes 3, 6, 9 e assim por diante, tá ok? Deixa eu deixar aqui porque ainda tem a letra B. Letra B, pessoal. Em que instante eles irão se reencontrar na mesma posição inicial? Pessoal, agora eu tenho que pensar na... Quando ele fala da posição inicial, eu tenho que utilizar essa ideia aqui, ó. Aqui. Então eu poderia fazer uma relação entre os tempos aí, né? Então, ó, o tempo do B era 6 segundos, tempo do A, 2 segundos. Então, tempo do B, 6, do A, 2. Se eu simplificar isso daqui, gente, vai dar 3/1. Ou seja, pessoal, né, ó, a cada 1 segundo aqui do A, o B vai demorar 3 segundos aí, tá certo? Então, nesse caso, tá, gente, eu poderia falar o que, gente? Não são inversamente proporcionais? Se eu fizer aqui, né, ó, essa relação é a mesma coisa que tá? A gente invertendo, certo? Então, o número de voltas que o A dá, enquanto o A dá 3 voltas, o B vai dar uma volta apenas, tá certo? Isso daí que a gente mata a charada aí desse problema aí, tá? Então, o A, ele vai dar 3 voltas, enquanto que o B vai dar uma volta apenas. Tá certo? Pessoal, quanto tempo o B gasta para dar uma volta? 6 segundos. Então, ou seja, em 6 segundos eles se encontrarão novamente na origem ali, na posição inicial deles aí. Tá certo? Então, ó, uma volta ele dá em 6 segundos, né? Enquanto isso, ele daria 3 voltas, iriam se encontrar novamente aí na origem, tá certo? Então, ó, após 6 segundos aí. Pessoal, e por último aí, pra gente encerrar essa aula, tá, gente? Ó, transmissão da rotação. Gente, ó, imagine a seguinte situação. Esse ponto 1, ele está percorrendo essa distância aqui, ó. Tá? Eu estou considerando só esse pedaço, mas ele está percorrendo essa circunferência aqui, ó. Percebam que é uma circunferência pequena. Ponto 2, ele está vindo aqui, ó, um raio maior, tá? Então ele tem que percorrer uma distância maior. Ponto 3, uma distância maior ainda, tá? Então, ou seja, ó, a distância do 1 é uma distância menor do que a distância do 2, que é menor do que a distância do 3, certo? Em termos aí de variação de ângulo, a mesma coisa, tá, gente? Ó, se o ponto 1 girar 30 graus,
o ponto 2, o ponto 3 também vão girar 30 graus aí, tá? Então a variação de ângulo aí seria a mesma para os dois. Agora, consequentemente, tá, gente? Se a variação de ângulo é a mesma, então eu poderia falar que a velocidade angular do 1, do 2 e do 3 são iguais. Agora, a velocidade escalar já não vai ser a mesma coisa, tá, gente? Como o ponto 1 vai percorrer uma distância menor, então ele tem uma velocidade escalar menor do que a velocidade escalar do 2, que é menor do que a velocidade escalar do 3, tá? O 3 ele tem que percorrer uma distância maior no mesmo tempo, então ele tem que ser mais rápido, tá certo? Pessoal, de que maneira eu poderia associar aí, ó, a engrenagens, polias e tudo mais? Primeiro caso, pessoal, ó, quando nós temos duas polias ou engrenagens concêntricas e solidárias. Pessoal, essas duas polias aqui, elas estão no mesmo eixo. Se elas estão no mesmo eixo, então quando uma gira, a outra gira também, certo? Então o que acontece, pessoal? Eu poderia falar que uma girou 30 graus, a outra girou 30 graus também. Então eu posso falar que a velocidade angular da polia 1 é igual à velocidade angular da polia 2. Certo? Lembre dessa fórmula aqui, né? Ó. Se eu isolar a velocidade angular, gente, o que acontece? Vai ficar V sobre R. Ó. Tá? Então eu poderia falar, por exemplo, que V1 sobre R1 é igual a V2 sobre R2. Tá? Ou seja, né, se vocês quiserem também, pode colocar a fórmula assim, ó, V1 sobre V2 igual a R1 sobre R2. Tanto faz, tá, gente? Aí, né, não tem diferença, tá? Só uma maneira diferente aí de apresentar a fórmula. Mas o que quer dizer essa fórmula dessa maneira aqui, gente? Que a velocidade vai ser proporcional ao raio. Ou seja, né, ó, essa polia que tem um raio menor, a velocidade de um ponto P2 ó, vai ser menor do que a velocidade de um ponto 1 dessa polia aqui, ó. Certo? Por quê? Porque ela tem que percorrer uma distância maior, tá? Então, ela tem uma velocidade escalar maior do que a velocidade escalar dessa. Se eu fosse representar com vetores, tá, gente? Essa velocidade escalar seria assim, ó. Velocidade escalar dessa polia e a velocidade escalar dessa polia aqui, ó. Uma velocidade menorzinha, tá? Ó. Por quê? Porque ela percorre uma distância menor, tá bom? Então ficaria só isso aí, essa primeira parte aí, tá ok? Pessoal, segundo caso, duas polias ligadas por uma correia. O que acontece, gente? Ó, essa correia aqui, ela vai dar uma velocidade, né, para as duas polias aí, tá? Vamos dizer, ó, estão falando aqui que elas estão girando ó, no sentido horário, tá? Então, por causa da correia, tá, gente? Ela faz as duas girarem no mesmo sentido. Então, se essa daqui está girando no sentido horário, essa daqui também vai girar no sentido horário, tá certo? Qual que é a velocidade delas? A velocidade escalar. Tá? Se eu fosse desenhar a velocidade no ponto 1, seria assim. E se eu for desenhar a velocidade no ponto 2? Ó? Mesma velocidade, tá, gente? Por quê? Porque é a velocidade da correia, tá certo? Então, ó, eu poderia falar, ó, velocidade de 1, vou colocar uma caneta mais escura aqui para parecer melhor, ó, velocidade de 1 igual a velocidade do 2, certo? O que eu poderia fazer, gente? Ó, uma das fórmulas da velocidade escalar é 2π raio vezes a frequência. Então, ó, raio da 1, frequência da 1. 2π, raio da 2, frequência da 2. Aqui, gente, eu posso cancelar o 2π, ó.
Então eu poderia utilizar uma relação raio de 1 vezes a frequência da 1 é igual ao raio da 2 vezes a frequência da 2. O que isso quer dizer a grosso modo, pessoal? Vamos supor que essa daqui tem um raio de 10 centímetros, essa daqui tem um raio de 20 centímetros. Tá? Então essa daqui, ó, que tem o dobro do raio, ela vai dar metade do número de voltas. Tá? Então vamos ver, se ela desse 5 voltas por segundo, essa daqui vai dar 10. Porque ela é menorzinha, ela tem que girar mais. Tá certo? Então, a grosso modo, é isso que quer dizer. Tá certo? Pessoal, e para a gente finalizar a nossa aula aí, tá? Terceiro caso, 2 engrenagens acopladas, tá? Pessoal, as engrenagens, né, elas têm esses dentes, tá? E o que acontece? Quando uma gira nesse sentido, a outra vai girar nesse sentido. Então, o que vai fazer, gente? Ó, uma tem uma velocidade aqui angular, né, sentido horário. A outra vai girar no sentido anti-horário, ó. Tá certo? Agora, pessoal, como elas estão em contato aqui, os dentes, tá, ó, então seria a mesma coisa, tá, gente? Ó, a velocidade da 1, velocidade escalar da 1, vai ser igual à velocidade escalar da 2. Então vocês podem fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui nesse caso aqui, ó, tá? Exatamente a mesma coisa, tá? Como as velocidades escalares são iguais, ó, então fica essa fórmula aí, tá? Raio de 1, frequência de 1, igual ao raio da 2, frequência da 2. A mesma ideia, a mesma coisa, tá, gente? Se essa polia tem um raio 3 vezes maior do que essa, então quer dizer que essa pequenininha vai dar 3 vezes mais voltas do que essa daqui. Tá? A mesma ideia aí, certo? E por último, né, o caso de associações mistas, né? Associações mistas, vocês têm que ir fazendo parte por parte, tá, gente? Ó, aqui eu tenho polias, né, acopladas aqui por uma correia. Então eu poderia começar a resolver por aqui. Se eles dessem a informação, normalmente quando eles dão um exercício assim, tá, gente? Eles colocam a informação ou dessa grande ou dessa daqui, ó. E aí você vai caminhando até chegar na outra. Se der a informação dessa, você vai chegando nessa daqui. Se der a informação dessa, você vai chegando na outra ali. Que tipo de associações nós temos aqui, gente? Ó, essas duas polias aqui, elas estão associadas por uma correia. Essa polia menor, ela está no mesmo eixo dessa engrenagem maior, que por sua vez essa engrenagem maior está associada a essa engrenagem menor, tá? Então, ou seja, você vai fazendo passo a passo, tá, gente? Item por item aí, que vocês vão chegar aí na resposta aí de qualquer problema aí. Certo, pessoal? Bom, gente, por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Abração para vocês. Tchau, tchau.